de manhã um questionamento de uma profissional do EMEI, que a Damares podia falar que o pessoal está aproveitando, mas o pessoal do EMEI queria aproveitar mais. E a Damares tem ela já assinou um contrato que vai escrever um texto para o pessoal da EMEI. E aí tem a ver com a minha história. Eu pensei até em começar a aula amanhã com o Cristiano, não falando um pouquinho disso, né? Em vez de falar de troca de fralda, porque não é o foco, não é só troca de fralda, eu acho que é um equívoco mesmo, que a gente tem de associar o cuidado só a isso, comer e fazer cocô, comer e fazer cocô. O cuidado, ele permeia tudo. Então, e ele permeia a vida toda. Então, eu pensei na minha entrada na escola e lembrei da minha história e falei, é por aí que eu vou começar. Acho que a gente pode começar. Já tem 36 pessoas, Damares, podemos ir. Então, boa tarde para todos. Hoje a gente quer ouvi-los muito. Mas antes, a gente vai começar a trabalhar, a gente não vai dar conta de tudo. Quais seriam as competências necessárias para cuidar no SEI e na EMEI? São muitas, né? E a gente acaba focando nesse momento muito as competências ligadas à prevenção da doença, por causa do Covid. Mas não é só isso, o principal não é isso, né? É refletir o que é o professor, significa e-mail, sei, como um agente promotor da saúde. E o que significa isso, essa expressão construída e dada como uma meta da Organização Mundial de Saúde num encontro internacional que teve há muitos anos, desse encontro internacional que existe de saúde, que se falou muito da promoção da saúde, que é diferente da prevenção da doença, do tratamento da doença, do controle da doença, e não apenas das transmissíveis ou acidentes. Então, a grande missão do SEI, da EMEI, dos professores, é promover a saúde, né? Porque ele ensina. E se ele ensina, ele também ele cuida, ele acaba sendo uma pessoa muito importante para construir saberes e fazeres, né, das crianças, para promover a sua saúde, o seu bem-estar e da sua comunidade. E nós vamos retomar, talvez não dê tempo, na outra não deu, porque a gente quis ouvir vocês, de retomar os indicadores mais voltados para o Covid e também começar a provocar isso. Como é que vocês documentam o acompanhamento de saúde das crianças? Hoje de manhã deram alguns exemplos, alguns bem fortes, de a importância dessa documentação, dessa observação de vocês sobre o crescimento e desenvolvimento saudável da criança ou não. E, antes de tudo, tem uma foto aí que eu tirei de Manaus, quando eu estive lá na visita dessa tribo, ao lado do Rio Negro. Fui visitar meu filho, que foi médico da Marinha há um tempo, um ano, né? E eu fui nessa tribo, e olha aí, tem uma dança, não era só esse casal, tem todo os turistas, né, como eu aqui fotografei, tem outros turistas lá atrás, vocês podem ver, vendo a dança que os indígenas prepararam para apresentar. E tem um bebê no colo do casal, eu não sei se é um casal ou se no colo da mãe, e o interessante é que, embora eles tenham a vestimenta indígena, percebam que a criança, depois eu peguei essa criança no colo, ela usa uma fralda descartável. Então, o que diz isso? É uma tribo próxima da cidade, que já vai incorporando os hábitos, os costumes da cidade, dos outros povos, para o bem e para o mal. Por exemplo, você tem muito indígena que tem perdido os membros por consumir muito açúcar via refrigerante e tem desencadeado uma genética que eles têm para o diabetes e que, pelo modo de vida deles, não era desencadeado. Então, o modo de vida é que determina, às vezes, a saúde ou a doença. Então, para que modo de vida nós estamos construindo esse conhecimento das crianças, no limite que podemos, né? A gente tem um limite da sociedade que a gente vive. Então, por exemplo, a questão da poluição, né?
e as doenças asmáticas, respiratórias, o câncer de pulmão e o fumo. Então, mas antes de tudo, a gente vai discutir um pouquinho a nossa ideia de higiene, de limpeza, e junto com o alimento cultural que vai ser lido pela Lucila e vai contar um pouco aí para nós. Lucila tem a palavra. Obrigada, Damares. E por isso também que a gente selecionou essa foto para contar um pouco da pauta, né? Ela não está aqui à toa. O texto que a gente escolheu para trazer como alimento, porque a gente sempre começa os encontros ou termina os encontros com alimento, ele se chama Os Pelados e os Peludos, né? E ele conta um pouco dessa história dos portugueses chegando no Brasil, né? Essa imagem ilustra o livro. Né? Quem são esses índios que estavam esperando, que estavam na terra? Quem são esses portugueses que chegam? E essa história é de um livro chamado Passado a Limpo, né? O Passado a Limpo, História da Higiene Pessoal do Brasil. É um livro escrito por um historiador chamado Eduardo Bueno, né? Ele é jornalista, escritor, e ele tem um canal no YouTube, se vocês quiserem procurar, que chama Buenas Ideias, que ele narra a história do Brasil dessas que a gente normalmente não ouve na escola, né? Ele traz de uma forma descontraída. Outro dia eu estava assistindo um vídeo dele falando sobre a independência, sobre toda a questão do feminino na independência. Acho que vale a pena de vocês também olharem e verem. Enfim. Então vamos lá. O Brasil descobre a sujeira. Os homens peludos estavam na proa. Os homens pelados estavam na praia. No instante em que se encontraram, no alvorecer de 22 de abril de 1500, o país entrou socialmente no curso da história. Os homens peludos vinham do leste, a bordo daquilo que os homens pelados julgavam ser montanhas flutuantes. Após 42 dias em alto mar, os peludos estavam fatigados e imundos, embora, como se vê, sua sujeira não estivesse ligada apenas àquela cansativa navegação. Os pelados também tinham vindo do leste, mas haviam chegado àquela praia de areias faiscantes havia mais de 15 séculos. Os peludos tinham barbas e vastas cabeleiras cebosas. Os pelados não estavam apenas desnudos, mas depilados. Os barbudos, quase todos eram gordos ou magros demais, e seus dentes, quando os tinham, estavam cariados. Os depilados exibiam dentes alvos, bons rostos e bons narizes. Cabelos corredios e bem lavados, troncos, pernas e braços musculosos. Os barbudos raramente tomavam banho. Mas a óbvia ausência de chuveiros em suas embarcações nada tinha a ver com aquilo. Mesmo quando se achavam em sua terra natal, costumavam lavar-se de corpo inteiro apenas 2 vezes, por ano. Já os depilados pareciam anfíbios. Banhavam-se nos rios, nas cachoeiras ou no mar de 10 a 12 vezes por dia. Não havia mulheres entre os peludos. Elas haviam ficado em casa, a milhares de quilômetros dali, com seus afazeres e seus muitos pelos. Para a sorte delas, julgava-se que a presença feminina a bordo dava azar. Já os pelados que se amontoavam na praia, obra de 60 ou 70, eram de ambos os sexos. E as mulheres exibiam suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que nós, de as muito bem olharmos, não tínhamos vergonha alguma. Os peludos eram portugueses e estavam sob o comando do rígido capitão que atendia pelo nome de Pedro Álvares Cabral. Os pelados se autodenominavam tupis, os primeiros em sua língua. E os portugueses julgaram que eles não tinham nem fé, nem lei, nem rei. De seu encontro e futuros desencontros nasceria o Brasil. Por que será que vocês acham que a gente escolheu esse texto para começar o encontro? Quem se arrisca a falar? Devido aos diferentes pontos de vista? Tem os diferentes pontos de Sim, vista. esse é um aspecto importante. Nunca tinha ouvido o ponto de vista do índio, a chegada dos portugueses através dos índios.
E também pela perspectiva do banho, do cuidado, Isso. da Eu higiene. estava lendo agora, eu estava com o livro na mão, eu já li o livro, né? É meio antigo, mas eu estava lendo um trecho aqui que cabe muito bem para essa questão das EMEIs que levantaram hoje, porque a EMEI não troca fralda, mas ela acompanha crianças ou convive com crianças que vão ao banheiro e podem ou não se limpar. Que ano que vocês acham que inventaram o papel higiênico? Como que as pessoas viviam antigamente sem papel higiênico? E o vaso sanitário? Interessante a gente pensar que isso foi uma construção cultural, né, que está relacionada ao cuidado de si, do outro e do ambiente. O tratamento da água, quando veio? Por que veio? Por que tem que tratar a água com cloro, né? Então, esta questão é interessante até quando vocês pensam em orientar as crianças mesmo, né? Em pensar junto com as crianças sobre essas questões que ficam tão normais que a gente age como se elas sempre tivessem existido, né? Né? O pessoal está comentando que a limpeza também pode ser subjetiva, né? E a limpeza... Isso, é principalmente por isso que a gente colocou a limpeza subjetiva. E ela pode ser moralizada, né? Imagina, europeu era mais chique, mais limpo, né? Do que indígena. Pode ter essa concepção, né? E o E que é é legal ser saber limpo? que a gente herdou dos índios os banhos, né? Essa É, coisa do banho em excesso é automaticamente é muito brasileira, né, Damares? até não quer dizer que é saudável, porque os índios tomavam banho no rio sem sabão, né? É diferente, eu posso ficar o dia todo no rio sem sabão, o que pode fazer mal, aí vem com a indústria americana, é o sabão. Tem até um vídeo aí no Netflix que eu assisti sobre a história de uma negra que desenvolve o sabão e uma fábrica de sabão, de sabonete, né, nos Estados Unidos. Acho que é nos Estados Unidos. Então, é muito interessante isso. Como as pessoas lavavam roupa, como as pessoas usavam. E a fralda? Como será que era, né? Os índios tupis, como é que eles lidavam com a questão da fralda? Tinha fralda? Ou no passado, nós, os caçadores, coletores, né? Então, tem uma coisa que eu li no livro O Tocar, do Montagu, ele fala que as mulheres libanesas não, balinesas, aquelas que dançam, elas sempre carregavam os filhos no colo. E elas tinham essa habilidade que agora, um tempo atrás, aí na Ana Maria, filha da Ana Maria Braga, começou a levantar de não usar fralda. Não sei se vocês acompanharam isso, que as mães deveriam perceber os movimentos dos bebês e correr para a pia, sei lá, para algum lugar para evacuar. Não sei se vocês viram, tem um movimento aí, tipo vegano, radical, né? Porque essa coisa do meio ambiente vai para outra radicalidade, né? Tem um equilíbrio aí. Então, elas começaram, porque a fralda pode criar um problema ecológico, né? Ela cria a fralda descartável, embora ela resolveu um problema da mulher muito grande. Então, essa questão da fralda, essas mulheres balinesas, elas tinham uma habilidade de perceber o movimento do corpo do filho, uma interação tão grande, que elas sabiam quando a mulher que se sujasse, ela era uma mãe considerada não adequada. Ela tinha essa habilidade de perceber e não se sujar. Ela percebia para levar o filho para aquele lugar da tribo, né? Da tribo não, do povo dela, os banheiros, né? Quando é que surgiram os banheiros, os vasos sanitários? O primeiro foi para a rainha, né? Mas não tinha descarga, né? E não sei se vocês sabem, tem uma lei no Brasil, quando os portugueses nas cidades, assim, no Rio de Janeiro, que chama, tiveram que fazer uma lei porque as pessoas jogavam o pinico pela janela. Vocês já ouviram falar disso, né? Então, e aí pegava alguém, né? Então, essa questão do saneamento básico, do uso do banheiro, que parece tão natural, né? Ela foi construída culturalmente, socialmente. É interessante olhar para isso, porque aí você entende certos fenômenos, né? Bom, let's go, né? Mais Vamos. alguém? Mas alguém quer comentar?
Vou seguir. Ó, temos 50 pessoas, que bom. Opa, perdão. É? Eu fui um slide a mais. Não. Então, a gente gostaria de retomar no encontro anterior e aprofundar um pouquinho qual é a diferença de promoção de saúde, prevenção de doença, né? Que agora a gente está muito voltado para a prevenção do Covid. Mas antes do Covid, em vez das doenças, a grande missão da educação infantil, dos professores, é ajudar a promover a saúde pelo conhecimento, né? E ensinando as crianças a cuidar de si, do outro. E a gente falou um pouco na aula passada, técnicas corporais, a diferença disso, dos procedimentos, e deu como tarefa que a gente gostaria de ouvir. Se vocês conseguiram ler os indicadores com a sua equipe, cumprir a tarefa, como é que foi, e quais são as dificuldades, quais são as perguntas, estamos aqui para ouvir primeiro. E depois, hoje, a gente vai Vocês aprofundar conseguiram um pouquinho formar os algumas questões. comitês, né? Se esses comitês foram com os pais ou não. A gente teve aí algumas pessoas que participaram no fórum. Acho que foi a Alessandra desse grupo, né? Ela fez aquela pergunta de como é que a gente acolhe sem colo, como é que a gente faz. E acho que é legal vocês contarem para como é que foi esse início dos comitês, se a inclusão das famílias foi possível ou não. Onde será que vai ser mais difícil? Na e-mail, na creche, né? Não sei. Eu acho que na e-mail, no aspecto. Me perdoe se eu falar o nome errado. A Vidian falou que no SEI eles já estão em curso com os indicadores, né? E o comitê está super atuante. Que bom. A gente tem, acho que a gente valia uma pergunta, até para provocar vocês a falarem. Algumas pessoas falaram, não, alguns conteúdos estão ok, outros a gente precisa aprofundar. Não foi no grupo de vocês, mas no outro grupo uma pessoa comentou assim, alguns estão verde. Né? E a Damares fez uma pergunta que é bem provocativa, né? Tão verde no sentido de que precisa amadurecer, tão verde no sentido de seguir, né? Então, como é que vocês pensaram isso? Como é que vocês olharam para os indicadores? Até para a comissão do comitê. Um de cada vez, porque ao mesmo tempo vai ser difícil. Vou começar, então. Na nossa unidade, a gente conseguiu, sim, formar o comitê e nós convidamos como representante da família uma mãe que trabalha na UBS próxima à unidade e que nos atende. É uma mãe muito atuante e pensamos nela propositalmente por nos ajudar relacionada a essa questão. E ela, de imediato, aceitou e ela é uma mãe muito participativa. E nós decidimos que nossas reuniões seriam sempre às sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Então, ficou acordado com todos, deu certo para todos. E no último encontro, na semana passada, a gente ficou conversando e ficamos mais de 2 horas em reunião, porque assim, os assuntos começaram a surgir e fomos fazendo um resgate daquilo que a gente tinha como dificuldade, naquilo que a gente já avançou nos diferentes aspectos. E aí essa questão acabou ficando um pouquinho assim, o tempo ficou um pouquinho apertado. Então nós decidimos que amanhã nosso primeiro tema da nossa reunião serão as diretrizes. Porque ali tem pontos que a gente já avançou, mas tem outros que a gente ainda precisa melhorar. Então, você está falando dos indicadores, né? As diretrizes dos indicadores. E essa mãe que trabalha no posto de saúde, eu gostaria muito que o posto de saúde conhecesse esses indicadores. Sim. Pensasse junto com vocês, né? Qual a ideia que eles têm de promover a saúde na creche, na EMEI? Porque talvez é interessante. Ela conheceu os indicadores? Não. Sim, todo o material a gente está compartilhando com o comitê. E nossa ideia também é trazer para toda a equipe, porque assim, nós temos uma relação muito boa com a UBS. Que bom. Então, eles fazem propostas de atividades com as crianças na unidade. Teatro, dependendo dos temas voltados à saúde, não só as ações de saúde, mas também questões pedagógicas junto com a unidade. Isso aí a gente considera uma situação assim, bem importante, que nos ajuda aí a se aproximar da UBS.
O enfermeiro supervisor também, a gente tem uma relação muito boa. Então, diante de dificuldades com as crianças também, de desenvolvimento, a gente tem uma ótima parceria com a UBS. Mas nós vamos compartilhar, pedir sim para que ela compartilhe com a UBS, até para a gente poder se aproximar mais em relação a esses assuntos. Qual é a UBS? É a Jardim São Francisco. Nós estamos localizados no bairro do Jardim Rodolfo Pirani, extremo de São Mateus. Ah, legal. Mas tem um ponto assim que para mim chamou muita atenção, e amanhã eu quero até retomar, em relação aos banhos de sol, né? Porque nossa unidade ela é bem pequenininha, nós só temos um parque e um espaço bem restrito, mas a gente precisa garantir esses momentos aí de sol. Foi você que mandou uma questão sobre isso? Não. Não, eu tentei responder para uma unidade com uma coisa parecida com você. Tem até um texto antigo do Avisalá sobre o sol. Antigo que fala sobre o sol. Eu não lembro o título agora, que está disponível online. Eu vou anotar e eu compartilho. Tá bom. Tá Agora, ótimo. é interessante, você falou uma coisa, eu vou te provocar, posso? Pode. Quando você vê que a UBS vai lá fazer teatros, por mais legais que seja, você, como pedagoga, acha que esses teatros ajudam as crianças a aprender ou eles gostam do teatro? A criança aprende algumas coisas de saúde pelo teatro ou pelo cotidiano? Eu estou te provocando para você pensar junto com a saúde. Porque o que vocês precisam é ensinar para a saúde como a criança pensa. Entendeu? Exatamente. Porque assim, a gente percebe que eles têm algumas metas a serem atingidas, né? Sim, eu sei. Muitas vezes nos pressiona em relação a isso. Mas assim, eu vou dizer que as nossas ações são muito mais eficazes do que esses momentos que eles proporcionam. E que na realidade, se você quiser dar para esse enfermeiro o meu e-mail, eu posso mandar para ele um capítulo de livro que eu não posso divulgar, porque ele é parte de uma formação que o enfermeiro tem que comprar. Eu escrevi em 2017 sobre a atuação do enfermeiro da unidade básica no SEI e no EMEI. É uma proposta que eu tenho, né? Mas ele está num livro para enfermeiros, só que ele tem que comprar esse curso. Se ele não tem que comprar, eu posso mandar o capítulo para ele. É só ele não falar para a editora. Entendi. Não, mas não tem problema. E acho que é legal essa pergunta, né, Damares? Porque trabalhar em parceria, né, a Carla está dizendo da meta, né, que eles têm uma meta. E a gente também tem metas, né? Nós também temos objetivos. Mas como é que a gente trabalha nesse diálogo, né, de clareza de intenção e de escuta das crianças? Né? Eu gosto quando a Damares conta, né, que ela entende muito de educação, porque ela foi estudar essa língua que ela não entendia, que era a educação. Né? Então, de tanto estudar, ela é uma pedagoga por osmose, né? Por osmose não, porque ela lutou para se tornar essa pedagoga mas eu não tenho curso de pedagogia. Eu dou aula na pedagogia, mas não tenho curso de pedagogia. Mas o que eu quero dizer é que eu precisei de vocês para entender a lógica de vocês. Entendeu? É isto. Né? E eu percebo, eu formei 17 anos enfermeiros, eu acompanhei estágio de unidade básica. Eu também vejo muitos equívocos, né, deles. Né? É difícil, porque é isso, tem uma meta a cumprir, fica a meta pela meta, eles têm que prestar conta. Eu até entendo, quando o professor reclama que tem 35 crianças, é o que nós falamos de manhã, a saúde também está soberbada, né? Mas, infelizmente, o programa Saúde na Escola, por exemplo, ele cumpre uma meta, vai lá, pesa médio ou dentista, mas tem coisas boas, mas tem coisa que podia ser melhor, né? Verdade. Então, vai sair um texto meu aí da UFBA Bahia sobre o PSE, tá? Mas eu mando para vocês. Manda um e-mail para mim. Tá bom. Acho que é legal a gente pensar como é que a gente pode fazer esse cruzamento. A gente precisa dos profissionais da saúde, porque eles têm conhecimentos específicos que a gente não tem, e a gente também tem conhecimentos específicos. Isso. Então, como é que o seu conhecimento não é o menor que o dele, é diferente. É diferente. Né? Cada um na sua área, né? Cada um na sua área, mas essas áreas, elas têm que se costurar, né? Tem que tecer junto. Exatamente. Não pode ser uma parceria de faz de conta, tem que ser uma parceria de verdade, que a gente precisa dizer, olha, não adianta você fazer cartaz de EVA, porque primeiro, EVA
é altamente proibido, né? Quem usa EVA, por favor, parem. Demora mais de 200 anos para ser lidado com a natureza. Né? Então, não adianta só fazer cartaz. É como é que a criança... A gente precisa dizer como a criança aprende e eles precisam nos dizer sobre os conteúdos específicos da saúde. É uma parceria de verdade, real, que não vai ser vocês fácil. também têm que se colocar, né? Assim, não questionando, mas perguntando, né? Assim, não entendi, mas por que vocês estão fazendo assim? Que tal se fizer assim? Você pode dar um exemplo, que uma menininha de 3 anos perguntou para mim se aquela dentadura de escovar o dente lá do dentista é do dinossauro. Porque na lógica dela só pode ser do dinossauro, não é o tamanho. E por que eu não faço uma coisa da criança se olhar no espelho, olhar uma boca do outro, entendeu? Tem coisa que não... Fazer um piolho desse tamanho não faz diminuir o piolho, né? Exatamente, exatamente. Tá bom? Mas é isso, a parceria é para tecer mesmo. A gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Às vezes eu sou eles e às vezes eu sou vocês, entendeu? Eu fico aqui em cima do muro, assim. É difícil esse lugar. Tá bom? Quem pessoal mais? está contando que as parcerias... A Sara está contando que a parceria, a última reunião, por exemplo, durou 4 horas, mas que precisam melhorar os indicadores, que criaram comitês no WhatsApp. Contem mais, gente. Surgiram dúvidas? Quais foram as inquietações? Né? Qual Quais é perguntas a movimentaram questão que esse vocês querem? pensamento? Sila, posso falar um pouquinho? Sim. Pode. Lá no Sei Saber... Oi? É Vidian, não? É Seu nome? Vidian? Vidian. Mas tudo bem, tranquilo. Quem acerta de primeiro é estranho. Lá no Sei Samir, a gente montou, na verdade eu estava até de férias, foi a Iliette e a Beth, né, a nossa diretora e a nossa assistente, que aí começaram com o comitê, e aí a gente tentou com 3 mães mais atuantes, né, infelizmente só uma está conseguindo participar. Nós fixamos os nossos encontros às segundas-feiras, né? Toda segunda-feira a gente se reúne, mas durante a semana a gente fica no WhatsApp, fica na troca de ideias. E aí surgiu a ideia, como a gente tem trabalhado os planejamentos nos pequenos agrupamentos, né? O B1, as professoras do B1, B2, mini grupo 1 e mini grupo 2, a gente pensou em começar a olhar para os indicadores também nos pequenos grupos, e aí nas terças-feiras de manhã, que a gente tem um encontro com a equipe toda, com professores e funcionários, a gente falaria de cada indicador que a gente entendeu que era mais urgente, né? A gente acha que... Acha não, a gente tem certeza que a gente tem que olhar para os 19, mas tem aqueles que são mais urgentes. Sim, sim. E foi interessante porque cada agrupamento acabou indicando alguns, a gente pediu os 4 mais emergenciais. Então, por exemplo, o B1 colocou indicador 4, 9, 10 e 14. E aí a gente foi olhando para essas indicações e a gente viu que os únicos indicadores, né, que apareciam, o único indicador que aparecia em todos os agrupamentos era o 14, que trata Qual da que é o questão... 14 mesmo? Não lembro Ele agora. fala tanto da troca das fraldas como do uso do vaso sanitário, né, e da higiene pessoal. Esse indicador apareceu para todos os agrupamentos como emergente, assim, como urgente. E outros que apareceram também na maioria dos agrupamentos é o indicador 4, que vai falar dessa coisa da parceria, né, que vocês estavam falando com a Carla, e depois aí os outros indicadores dão uma pulverizada, né, cada agrupamento indicou outros que eram mais urgentes. E aí eles começaram então essa discussão nos pequenos grupos, e aí depois a gente leva para terça-feira uma discussão um pouquinho mais já, acho que peneirada por falar, né, para a gente falar. Mas tem dado bastante, como as professoras têm falado, bastante pano para manga, né? Mas tem sido rico, assim, porque a gente vai vendo as reais fragilidades, né? É diferente da gente apontar, olha, a gente pode fazer isso diferente, e o grupo mesmo chegar a esse consenso. Então, tem sido bacana. Hoje, por exemplo, o B2 se reuniu no agrupamento do B2, e aí eu sei que o negócio ferveu lá durante 2 horas por conta da troca de fralda, porque a gente combinou que a gente tinha que pensar no protocolo, mas em procedimentos também, né? Porque uma coisa que a Damares fala muito e que tem ficado muito forte para a gente é a questão, por exemplo, do uso de luva. Se não saber usar, ele vem mais contra o trabalho do que a favor, tanto de proteger o professor quanto de proteger o bebê.
Então, é bacana que a gente tenha rompido com ideias assim que não fazem sentido. E aí as fichas começam a cair, né? Então, a gente entende que, às vezes, nosso encontro também dura 2 horas no comitê, no grupão, com a equipe toda, às vezes 1h30, 1h40. Mas a gente entende que o grupo está comprometido com a discussão. Acho que isso é o mais legal. O que vai sair, acho que na prática, vai ser mais aquela coisa mais consciente, né? Porque também não adianta a gente falar, vai fazer assim. Não, a gente tem que se convencer que o melhor a fazer é assim, né? Nossa, Entender. maravilha. Então, assim, a gente já sabe que o indicador 14 faz 2 semanas que a gente está discutindo, né? E aí o E é comitê sofre. interessante isso, né? Eu ia te provocar, mas você já falou, né? Por que será que pega tanto aí se a doença é de transmissão respiratória? Entendeu? Alguém escreveu aqui que as pessoas estão muito angustiadas com o colo, toque, o abraço e a Alessandra. proximidade. Sim, nós vamos trabalhar isso. Mas por que será que a gente fica tanto no 14, né? Porque tem uma questão maior aí. Então, o que está por trás? Os conhecimentos, os mitos, as angústias, o medo, as emoções que esse procedimento nos causa. Por que será? E, inclusive, as lives, as entrevistas, informações equivocadas ou mal interpretadas, né? Eu acho que tem isso. Mas assim, o que a gente tem comentado, Damares, é isso, né? Aí o comitê sofre que eles falam assim, nossa, se a gente está 2 semanas em um indicador, como que a gente vai dar conta dos 19? E aí eu falo, a gente não tem que dar conta dos 19, a gente tem que avançar. Se a gente vai conseguir 3, 4, 5, e assim, a gente já combinou que o comitê, o ano que vem, vai ter que continuar, porque coincidiu da gente ter representação de todos os agrupamentos, então a gente tem professor do B1, do B2, do minigrupo 1 e do minigrupo 2, a gente não tinha do B1 e agora o próprio B1 percebeu que precisava de um representante no comitê, porque no comitê a gente olha para todos os materiais do curso, a gente brinca que a gente fala assim, um pouquinho da fala da EMF, a gente está meio que para avançado. Então, quando o pessoal do comitê vai para a reunião com o agrupamento, já tem algumas coisas que a gente vai limpando. Então, essa coisa do cola, claro que a gente sofre. Como que vai ser isso? Mas a gente entende também que é um movimento que a gente vai construir também na experiência, né? E a gente está rompendo com alguns mitos, né? Essa coisa de não vai poder ter colo, não existe isso. A gente vai ter colo, mas a gente vai ter que ter alguns procedimentos de cuidado, mas vai ter essa acolhida, né? Então mas assim, na terça-feira agora teve a reunião com todos os funcionários, pegou fogo, mas um fogo positivo, né? Assim, acho que um fogo. As pessoas estão querendo achar saídas. É claro que às vezes eu acho que alguns professores se confundem, acham que quem é do comitê tem resposta para tudo e não tem. A gente vai construir junto, né? Ninguém tem resposta para tudo. A gente tem inquietações que a gente vai ter que dar conta de olhar e ver qual que é a melhor saída. Mas tem professor que às vezes fala, mas vocês estão lá no comitê, vocês não têm a resposta? Não, a gente não tem, a gente vai buscar junto. Mas eu acho que o comitê tem sido muito, assim, para nós da gestão, tem sido muito positivo, porque acho que a gestão às vezes se via muito sozinha nesse movimento de olhar as fragilidades e tentar avançar. E agora com o comitê a gente faz junto. É uma construção, né? Então a gente tem achado bem positivo. Mas de vez em quando dá uma angústia, né? Porque a gente quer avançar mais do que a gente está avançando, mas quando a gente olha o quanto a gente tem avançado em qualidade, né? E aí a quantidade fica para trás. Mas já fazem 2 semanas que a gente está no indicador 14. Eu espero que terça-feira que vem a gente avance um pouquinho para outro indicador. E hoje de manhã nós tivemos uma professora, uma pessoa que foi minha aluna, muito fofa, e que acabou desabafando no grupo, chorando, né? Assim, ela falou, eu não quero chorar, mas vou chorar. Dessa sobrecarga que os professores estão tendo também, todos nós, né? Hoje eu falei que eu fui me cuidar na hora do almoço, porque hoje eu tive de manhã um grupo, eu tenho agora com vocês, e às 18h30 eu tenho com Sorocaba, o FENSOR, lá, a Rede de Educação Fio Sorocaba. Então, eu também estou, nossa, eu não vou aguentar, acho que não devia ter aceito, né? Essas coisas que é difícil mesmo, esse modo de vida que a gente está levando, tem um burnout, que a gente chama, né, em termos de saúde do trabalhador, um cansaço exagerado, um desgaste, mas a gente tem que aprender a se cuidar, né? Então, para mim, foi muito importante, eu ia a pé na hora do almoço até a loja de esfirra, eu tomei sol, andei, tomei um suco de laranja, voltei, não comi tanto, mas isso me deu, comprei um jornal, fiquei nervosa com a entrevista do ministro da Saúde, mas
trouxe até, até uma ideia que eu vi disso, eu não li tudo, eu só vi, ó, na quarentena ele está falando deixar para depois. Hábito de procrastinar tarefas desconfortáveis encontrou terreno fértil durante a epidemia. E ele dá um monte de dicas, eu não li. Ele está dando um monte de dicas aqui para se organizar, né? Mas é isso, acho que todo mundo está sofrendo, né, com essa situação. Eu também, né? De vez em quando eu falo, poxa, eu tenho 67 anos, tinha quase 68, era para mim estar viajando, ou sei lá, usufruindo da minha vida, quero ver minha neta, né? Não que eu não a veja, mas é sempre tenso, né? Sempre tem um medo, né? Quem não tem, né? É uma emoção humana. O problema é como a gente lida com isso. Ou lido fugindo, ou negando, ou eu enfrento com inteligência. É isso que a gente está tentando. A pensar a melhor estratégia, é isso. Né? Uma coisa assim que a gente tem falado também, Damara, a gente começou um projeto em junho lá, então toda sexta de manhã a gente procura parcerias, né, para trabalhar essa questão da saúde mental mesmo, porque o grupo estava muito, como todos os grupos, né, muito sobrecarregado. E a gente vem fazendo um exercício que, assim, temos que nos abrir para acolher os outros, mas a gente também tem que saber qual é o nosso limite. Então, a minha saúde mental... Isso. Porque, assim, às vezes a gente, enquanto gestor, a gente sentia uma cobrança das professoras, né, então a gente fez esse projeto. São pessoas que não são da rede, então nós temos uma pessoa que vem trabalhar meditação, confecção de mandala, maravilha. Aula de dança. Então, assim, a gente mostrou que a gente pode ter essas parcerias, mas que também depende de mim, enquanto pessoa, falar, não, eu não posso agora, eu ter o meu prazer, eu ter o meu momento, porque a gente pode acolher, mas a gente tem que primeiro se acolher, né? Então, é uma coisa que a gente tem conversado com os professores. A gente silencia o grupo do WhatsApp de final de semana, então, de sexta-noite, eu bloqueava o WhatsApp e só abria na segunda, porque senão a gente trabalhava de final de semana. Isso. Hoje a gente chegou num momento que não precisa mais silenciar o grupo já entendeu que faz parte de cada um se cuidar e cuidar do outro, né? Eu cuido de mim e cuido do outro. Então, uma consciência que a gente vem conquistando, não estou falando que lá ninguém está estressado, tem, né? A gente passa do limite. Não, mas é perfeito. Você está falando que nós falamos de manhã. O limite é importante para a gente também, creche. não só para as crianças, né? Claro, A gente fala tanto do limite para as crianças, mas para a gente também. Né? É difícil. É o que a gente vai ensinar para as crianças, inclusive, né? Calma, vamos lá. Respira, né? Tem até uma diretora de creche que pôs da Avon, minha amiga, ela pôs assim em cima da escrivaninha: inspire, respire, não pire. Certo? E eu falo da respiração alternada, né? Que eu ensino até alguns pacientes, quando eu vou dar uma injeção, se dói, eu falo para ele, adulto, tem medo, eu falo, ó, vou te ensinar algumas técnicas. Uma delas, respira aí. Respiração alternada de yoga, né? Aqui para a criança eu vou ter que ter um objeto para fazer isso, sei lá, soprar uma coisinha, né? Uma língua de sogra. Então, acho que isso é fundamental, eu acho que é isso. Venha se quem conseguir administrar essa... E você falou uma coisa que eu falei de manhã, qual é o conceito de cuidado de um filósofo que chama Milton Meiroff. Eu gosto muito. Ele diz que para cuidar do outro, eu devo saber muitas coisas. Quem o outro é, quais são as suas necessidades e os seus limites. E eu devo saber também os meus, entender essas necessidades e os meus limites. Né? Até os meus limites, eu, como enfermeira, eu estou cuidando de uma pessoa doente, eu vou até um certo ponto, daqui para frente, eu tenho que chamar um médico, eu não vou dar conta, eu não sei o que é isso. Aqui eu vou ter que chamar o pedagogo, eu não estou, sei lá, né, para educá-lo para alguma coisa. Então, é isso, cuidar é isso. Né? Tenho que saber os meus limites também. Né? Perfeito, acho que é isso. Eu vi no Face essa semana, porque está essa discussão da volta ou não das aulas, e tem uma charge que diz, né, o que vai voltar agora são as aulas presenciais, porque o professor está trabalhando, ó, dobrado, né? Não é que o professor vai voltar a trabalhar, o professor já está trabalhando há muito tempo e bem mais. E a Elvira de Souza Lima tem um texto muito legal que eu usei para analisar os questionários dos educadores das creches da Natura e Avon, que chama O Cérebro e a Epidemia. Eu posso mandar para vocês, que ela fala das artes, o quanto a arte nesse momento,
na sua diversidade de arte, a música, ou, por exemplo, as artes corporais, como você está falando, a dança, ou a literatura, né? Ela pode nos ajudar, desenhar, escrever, né? A arte, como arte, expressar os seus sentimentos, né? A gente precisa disso agora, para não entrar em pânico, né? Tá bom? Muito legal. Em relação, eu torno a dizer, em relação àquilo que a Vivian disse, né? Acho que a Vivian, a moça embaixo, que agora assumiu o nome dela, Carla, né? Carla, não lembro. Essa questão do contato, a gente vê que as crianças de EMEI, por exemplo, mais velhas, não de EMEI, mas mais velhas, elas já estão aprendendo, elas já se autocontêm em alguns momentos. As crianças, minha neta, ela fala isso para mim. Ela encontrou uma amiguinha no parque, assim, de máscara, veio correndo, a minha filha vai ferrar. Elas pararam. 1 metro antes, mais ou menos, elas se deram conta que elas não podiam se abraçar. E brinca, bate a pé. Os bebês, qualquer pessoa, um idoso que esteja na cama, você vai ter que entrar em contato para cuidar dele. Mas você vai ter que aprender essas técnicas que a Vivian falou, de se proteger, né? Em algumas situações. Eu lembro que eu fazia um curativo de uma senhora que cheirava muito mal no hospital, era uma escara enorme. Na frente da filha dela eu fazia, era uma escara que dava para ver o osso do sacro, né? Que a carne vai putrefando assim, eu tinha que limpar aquilo. Eu lembro que às vezes eu conversava com ela e depois eu virava o rosto para respirar. Eu tinha uma técnica que eu virava assim e respirava, ela não via, para poder continuar fazendo o curativo, né? Então você vai desenvolvendo habilidades algumas você aprende na escola mesmo, né? Mas para você se proteger e proteger o outro, né? Então numa UTI, às vezes você tem que pegar uma criança no colo. Então não é só o EPI. Eu acho que está uma neura aí, tem que pôr isso, aquilo. Se não tomar cuidado, ontem eu revi isso, alguns EPIs, na hora de tirar, ele pode te contaminar muito mais se você não souber lidar com ele. Não é só... Aliás, Damaris, já faz a contraindicação do tapete sanitizante lá, do tapete... Os tapetes sanitizantes, eu não me conformo, a própria Fiocruz colocou na declaração deles que não tem evidência científica, mas raciocinem comigo. Eu até fotografei hoje, quando eu fui andar, algumas coisas, porque quando eu falo matéria orgânica, algumas pessoas não entendem o que é isso, quando lê o meu texto. Então, eu fotografei para pôr umas fotos. O que eu estou chamando de matéria orgânica? Que vem na sola do meu sapato. Vem a poeira, mas do que é feita a poeira? A terra. A terra é matéria orgânica, não é? Quando eu falo orgânica, tem carbono, é da natureza. Tem folha, tem na sola do meu sapato tem tudo. Quando você coloca um desinfetante, qualquer desinfetante, mas quando você coloca hipoclorito, que eles estão mandando pôr no tapete, e você tem muita matéria orgânica, o hipoclorito some na hora, ele evapora na hora. Cada matéria orgânica que o cloro, a molécula de cloro encontra, ela evapora, ela evapora, ela evapora. É por isso também que eu não posso usar a cândida misturada com sabão ou antes de limpar. É diferente da cândida mamária, o hipoclorito. Quando eu vou alvejar uma roupa, no passado, nossas mães ensinaram, é diferente alvejar de desinfetar. Alvejar seria tirar a mancha, clarear. Nesse caso, eu até poderia misturar um pouquinho com sabão. Mas não convém muito, quem é alérgica como eu, na hora que você mistura com sabão, o que acontece? Ele vai evaporando o cloro. Você não vê, mas ele está evaporando as moléculas de cloro, né? Então, ele não vai dar conta, a não ser que você ponha nesse tapete uma concentração altíssima, que a gente chama 10.000 miligramas por litro. E ele, o doutor, quem lá manda usar o tapete, está mandando usar uma concentração muito menor, então não vai fazer nada. Não vai servir para nada. Eu posso até comprar aquele tapetinho que é bonitinho, na porta do meu apartamento, sei lá, para tirar o pó do sapato. Mas não vai desinfetar o seu sapato. A não ser que você pusesse 10.000 partes por milhão, que vai, na primeiro sapato, vai evaporar. E aí? Você vai pôr outro, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000, e volta as pessoas a ficar cheirando
cloro, e o cheirar, você está inalando partículas de cloro. Isso desencadeia crise de asma, de broncoespasmo, de rinite, quem tem tendência. Vai parar no pronto-socorro com suspeita de Covid. Percebe o risco? Né? Devia ser proibido. Como assim? Outra coisa, eu aprendi na faculdade, quando eu fazia faculdade, há muitos anos atrás, comecei em 73, você entrava no quarto de uma paciente que tinha uma doença transmissível, que estava ainda muito infectado, você tinha que entrar com um sapato, assim, ó. Imagine a sola, a passagem da porta, do corredor para a porta. Então, você tinha que pôr o pé no pé, equilibrar no pé só. Aí você punha o pé com o pé dentro do quarto e se equilibrava no outro. Aí põe outro pro pé. Aí você tinha que lavar a mão, porque você tocou no sapato. E o sapato não é só embaixo, em cima ele está com matérias ali que, se alguém espirrou perto dele, não vai para a sola, vai para cima do sapato. Então, manipular o sapato vai ser pior. Tirar o sapato. Onde vai ficar esse sapato? Não vamos misturar com a prática cultural do Japão de tirar o sapato antes de entrar em casa, por outros motivos. Ou você pode querer que as pessoas... Eu, por exemplo, vim da rua agora e deixei o meu sapato na lavanderia ali, porque eu tenho feito essa prática. Não só por causa do Covid, porque meu assoalho suja menos. Né? Então, eu deixo lá na lavanderia. Então, quando eu saio assim, diferente quando eu vou me arrumar para sair fora mesmo, aí até eu passo do quarto para cá com o sapato. Mas eu quero dizer assim, as pessoas precisam receber esse conhecimento, que para mim, me dá segurança. É isso que a gente vai dar como tarefa de vocês, hoje eu vou trabalhar, e vocês aprofundarem, entender bem a transmissibilidade, entender bem o que é limpeza, desinfecção, não trabalho hoje, mas vamos trabalhar, desinfecção, limpeza, descontaminação. Quando que a gente faz isso que teria que fazer com tapete? Com uma grande concentração de cloro. Uma criança evacua na sala. Ou a pessoa da limpeza vai limpar o vaso sanitário e está todo sujo de cocô escorrido em volta. Você pode orientar para a pessoa da limpeza, pedir para as pessoas saírem do banheiro, se elas já usaram, não pode ter crianças lá dentro, tudo porque pode desencadear crise em quem tem tendência. A pessoa da limpeza tem que ter uma máscara de usar produto químico, né? Elas deveriam receber da pessoa uma máscara de manipular produto químico. E aí, ela pode despejar lá, então, esse 10.000 partes por milhão é quase a nossa água sanitária doméstica, meio de água sanitária, bem forte, é meio a meio. Meio litro de água, meio água sanitária, dá mais ou menos 10.000. E aí você despeja ali em cima, no lugar que tem o cocô ou vômito, deixa lá 10, 15 minutos, vai fazer outra coisa, vai limpar outro lado do banheiro, e quando ela for limpar lá, não vai espirrar nela possíveis germes, entendeu? A descontaminação só serve para proteger o trabalhador da limpeza. Ela tem que estar de luva de limpeza, que é aquela de um outro material, né? E é para proteger ela, do mesmo jeito que um enfermeiro, quando vai ajudar um médico ginecologista, e ele tira, ou o próprio enfermeiro que vai colher um Papa Nicolau, e põe espéculo em você, quando ele retira o espéculo, ele vai lá ter que lavar aquilo para esterilizar. E aquilo pode espirrar nele, pode ter vírus da AIDS, da hepatite B, da hepatite C, da sífilis. Então, ele põe num balde ali perto com uma solução falando, o glutaraldeído. Então, descontaminar, quer dizer, tenho muita matéria orgânica, então tem que pôr um produto muito forte para atravessar, não deixar que essa matéria orgânica diminua a quantidade de desinfetante. Por isso que a concentração é alta. Não sei se ficou claro, isso está escrito também numa coisa. É diferente de desinfecção. A desinfecção sempre é após a limpeza com água, sabão e enxágue. Né? Ela é só para concluir, matar os germes que restaram. E a esterilização é destruir qualquer forma de vida, boa ou ruim. Então, eu não posso falar em esterilizar, como eu já vi uma professora uma dona de escola privada, que eu fiquei desconfiada da escola, quando ela falou que esterilizava a areia. Não existe isso. Esterilizar quer dizer uma coisa
você tem que pôr numa estufa, numa autoclave, fechada, num pacote de tecido. É aquilo que vai abrir só na hora da cirurgia, entendeu? E de máscara, de avental. Porque ela, quando abriu, deixou de ficar estéril, porque o ar já bateu. Então, é só imediatamente antes da cirurgia, abro para cortar lá. E esterilizar, eu vou esterilizar uma agulha que eu vou enfiar dentro do corpo do outro. Então, por isso que a agulha vem estéril dentro de uma capinha, né? Por um produto que chama óxido de etileno. Mas, esses conceitos é importante entender até para vocês prepararem a sua equipe de limpeza. E eu sugeri, eu estou adiantando hoje, um filme para vocês passarem para a sua equipe, para a equipe de limpeza, que chama O Espirro, está no YouTube. Tem a Vivian está perguntando, tem. Eu tenho um capítulo de livro que eu distingo esses 3 procedimentos. Ele é um capítulo de livro de 2004, mas eu tenho mandados para as pessoas que estão nesse fórum o capítulo. Eu não posso postar lá, eu acho, o capítulo. Talvez, não sei, preciso ver a questão legal da editora. Porque é um capítulo que eu não sou a organizadora do livro. Manda o nome, Damares. Eu vejo, se tiver digitalizado, a gente disponibiliza o link. Não, o livro não está online. Ele é um livro impresso. Ele chama Creche Pré-Escola, uma abordagem de saúde. Nele, eu vou mostrar, tem 2 capítulos meus. Um sobre relações família e tem outro que é sobre essa parte de desinfecção, limpeza, troca de fralda, blá, blá, blá. Tá? Mas eu estou escrevendo um novo para o SEDUC das creches Natura e Avon, que vai virar um e-bookzinho que nós vamos disponibilizar. Eu posso mandar provisoriamente esse capítulo do livro para vocês, né? E aí, quando o SEDUC disponibilizar, eu estou ajudando o SEDUC a fazer para disponibilizar. Não sei quanto tempo vai demorar para eles fazerem o e-book. Mas eu posso mandar para vocês, né? Posso combinar com uma pessoa que eu mande por e-mail e essa pessoa manda para as outras. Eu não sei se perante a editora Arte Médicas eu posso disponibilizar o capítulo de livro integral lá no chat. Damares, Isso eu não sei. É o manual creche pré-escola ou não? O livro é Creche Pré-Escola, uma abordagem de saúde? Eu vou mostrar. É o Creche Pré-Escola, uma abordagem de saúde. Então, eu posso te dizer que tudo que eu pesquisei até agora, desde março, ele está atualizado para o Covid, tá? Tudo que está lá serve para o Covid. Não tem nada diferente. Espera aí. É esse livro, ó. Ele tem coisas boas, tem coisas que a gente pode criticar, né? Escrito por colega enfermeira, um médico, um dentista. Mas o capítulo que eu estou falando é esse aqui, que eu posso mandar para vocês. Eu mandei para os meus alunos da pós, da pedagogia, eu mandei para eles lerem, ó, é esse capítulo. O outro capítulo é compartilhar cuidados, conhecer para compartilhar, que é sobre as famílias, né? Ou é conhecer para compartilhar. Que capítulo que é esse outro? O primeiro é 11. O outro é o seguinte. O outro foi... Como a Pátio é a mesma Arte Médicas, a Pátio publicou o outro e mudou o título sem me consultar. Mas tudo bem, ele está numa revista da Pátio também, o outro. Quer ver? É esse aqui, ó. Da minha tese de doutorado. É do início da tese de doutorado. Tá? Creche, pré-escola e família. Revendo conceitos para compartilhar cuidado e educação das crianças. Tá? Bom, acho que é isso, né? Ai, peraí, desculpa. Tem gente falando que já trabalha em cima do livro, né? E aí a gente pode dar umas dicas para vocês. A intenção é que até o último encontro a gente dê umas dicas de como fazer essa rotina de limpeza, como a gente faz a formação, né? A gente ontem discutiu isso
lá supervisionandas, que fazem a formação do SEDUC lá, a gente discutiu, elas fizeram a formação. Então, elas vão começar com esse vídeo, vão começar escutando o pessoal da limpeza também, até porque elas também têm os seus medos, né? E vão trabalhar algumas coisas de micro-organismo. Eu vou falar agora para vocês, tá? Porque se vocês estiverem sabidas desses conceitos, vocês vão conseguir ajudá-las a compreender a transmissibilidade. Por exemplo, quando traz essa coisa da troca de fralda muito forte, das fezes, da luva, eu não sou contra usar luva, exceto por causa do meio ambiente, porque é mais plástico, é mais... e do custo. E também e principalmente, por causa de que a luva dá uma falsa sensação de proteção e ela pode fazer com que o educador, usando a luva errada, se contamine mais. Né? Ele não percebe isso. Tem um TCC que eu fui banca, vocês podem para vocês, ela é de parceiro, creche parceira, que a gente gravou uma troca na unidade, tem muitas falhas nesse sentido. A pessoa põe a luva, onde ela toca depois, como ela faz. E nós estamos fazendo um cartaz. Eu estou escrevendo um texto, já escrevi, e nós estamos fazendo uma cartaz para publicar aí para vocês sobre a troca de fralda. Tá? Eu até, talvez, estamos em dúvida se é uma filmagem que não deu muito certo ou se vai ser desenho que meu sobrinho vai fazer. Né? Para ensinar aos professores mesmo que cuidados são mais protetores deles e da criança. E eu acho que... o próximo já. Acho que o próximo. Eu vou inverter. Eu ia falar do que é promoção à saúde, mas eu acho que a gente podia deixar isso para o final e de jogar para o próximo. Questão, né? Agora da transmissibilidade, já que eu estou falando disso, né? Tá bom, já coloquei. Mais link. A Vivian estava falando com o microfone desligado, né? Não. Não? Tá. Quer ir já para esse ou quer o próximo? Eu não estou vendo. É aquele que eu falo da transmissibilidade. Da transmissibilidade. Não está aparecendo? Estou vendo os itens. Não. Acho que para ninguém. Tá aparecendo só a sua tela, Lucila, escrito Cuidados Promotores 2. O Windows Cuidados Promotores 2 é só clicar, né? Não, peraí, gente. Eu fechei porque a Cida me pediu. Meu medo era esse. Deixa eu abrir de novo. Peraí. Pronto, agora talvez abra. Quando for compartilhar, marca a opção do tela do screen, da área de trabalho, não um aplicativo em específico, Lucila. Senão agora ele só tá mostra indo? uma tela. Tá indo agora, Ricardo? Agora foi. Então, vamos direto para a transmissão, eu acho. Ou não? Porque a gente pulou um pouco nessa conversa, né? Você que manda. Aqui? Pode começar por aqui. É assim, se a gente pensar nas bactérias, nos vírus, nos micróbios, quem são os micróbios? São micro, porque eu não consigo enxergar. Eu dependo de uma lente. Como antes, pode deixar onde está. Aí, tá bom. Como que eu, antes de falar do Covid, vamos pensar nos micróbios que existem. Existem micróbios que a gente chamaria, no passado, patogênico, que causa doença, e micróbios que nos ajudam a digerir os alimentos, a produzir o pão, o fermento, o queijo, o leite, que são as leveduras, da mesma família dos fungos. Mas tem fungos que podem me causar doença. Então, o homem não conhecia ainda esses micróbios, ele não conseguia enxergar. Então, lá atrás, no anterior, volta lá para Londres, Lucila. No passado, começou lá em Londres, antes do Pasteur. Londres estava começando a sua vida mais urbana, né? E tinha o rio Tâmisa. E ao lado, o anterior, ao lado do Tâmisa, nesse bairro aqui, pode deixar, nesse bairro aqui, onde tem mais risquinho aqui, vocês estão vendo?
uma coluna de risquinho aqui nesse mapa? E não viu que em cima, aqui à direita, tem um lugar, uma bolinha escrito pump? P-U-M-P. Pump é bomba em inglês, certo? Uma bomba de água, assim. Nessa rua, é o bairro do Sorro, quem for lá visite, né? Nesse tempo, os médicos achavam que o que causava a doença eram os maus ares, o mau cheiro, relacionado a essa noção de sujeira, os maus ares. Isso é o mesmo lugar atual, tá? Atual, quando eu fui, 2013, tá? Então, eles, por causa do mau cheiro, que não tinha vaso sanitário, não tinha descarga, não tinha tratamento de água, então as casas ficavam mal cheirosas naquelas, no pinico. E eles achavam que o que causava doença era o mau cheiro, os miasmas. A palavra miasma é mau cheiro. E da origem a malária. Eles não sabiam que era um mosquito, achavam que era os maus cheiro, porque eles faziam uma observação, assim, uma correlação. Quem mora perto das áreas mais mal cheirosas, ou seja, os mais pobres, os mais amontoados, os mais em cortiços, os imigrantes, né? Era quem adoecia mais. Eram as áreas mais mal cheirosas, ou que tinham os mosquitos, né? Então, eles achavam que era o mau ar. Se você limpasse, aí vem essa ideia de limpeza muito... Se você limpasse, você... Então, eles tiraram, eles canalizaram, a primeira cidade a canalizar esgoto, depois, antes de, claro, teve Roma lá atrás, para o rio Tâmisa. Só que, como eles não achavam, não sabiam que era bactéria que estava causando, era uma bactéria que chamava Vibrião coleral, ela parece uma cabecinha com umas perninhas assim, chama Vibrião. Ela tinha um lugar do rio que era mais contaminado de Vibrião, que eles não sabiam, por quê? Tinha um curtume. E nesse curtume, que é de fazer couro do boi, dos animais, eles jogavam todos os dejetos do animal, todo o intestino, toda a pele, jogavam lá no rio. Então, era muito alimento para a bactéria. E elas procriavam. Lembrando que o vírus não procria fora do corpo, tá? Nenhum vírus. O vírus é o contrário. Ele tem que entrar no organismo e ele tem que encontrar uma substância da célula do organismo para poder entrar na célula. Ele engana o organismo. Ele não é um ser vivo independente do organismo do humano. Ele vai morrer se ele não encontrar alguém para entrar. O vírus não procria, não aumenta. Se eu contaminar alguma coisa com vírus, ele vai morrer depois de algum tempo. Ele não vai procriar. Isso já acalma um pouco as pessoas. A bactéria, sim. Vai procriar no alimento, vai procriar no papelão, vai procriar em quem tem matéria orgânica. Lembra que eu falei? Tem alimento, gordura, comida, terra, árvore, né? E aí, o que acontece? Ele procriou no rio. E aí, esta bomba aqui, que tinha um gosto ótimo a água, todo mundo da cidade gostava da água, e algumas famílias longe iam buscar água nessa bomba. E o médico John Snow, né, ele começou a observar e falar, não, tem alguma coisa errada, eu estou achando que tem a ver com essa água. A noite descobriu isso, ele criou isso que nós estamos vendo com o Covid agora, que chama epidemiologia. Epi é em cima, demo, povo, logia, estudo, certo? Estudos sobre a distribuição de uma doença num povo, numa população. Epi de cima. Tá? Então, ele criou, ele fundou, não sabia que tinha esse nome, a partir deste trabalho. Volta no mapa, Lucila. Desculpa. Ele começou a pegar o mapa de Londres e ele falou, eu vou ver onde morre mais gente. E ele começou a riscar no mapa. Vocês vão ver que onde aquela coluna grande de risquinho, ó, aqui. E ele falou, o que tem aqui perto que não tem nos outros lugares que morre menos? Onde tem risquinho, morria gente de cólera. É horrível a cólera, né? E aí morre desidratado, assim, a pessoa na maca faz cocô assim sem segurar, é um horror. Morre, é horror. E contamina tudo, né? Então ele foi lá à noite, quebrou a bomba.
tirou aquela manivela, não estava para tirar água. As pessoas pararam de morrer desse lugar. Quem ajudava ele também era um padre, porque não era padre da católica, acho que era da religião mais inglesa, né? Presbiteriano, não sei. E aí, ele, anglicana, e porque esse padre sabia onde morreu gente, como que era. Tudo começou com uma mulher que trocou uma fralda, um pano de uma criança, e jogou ali no esgoto, quando eles foram reconstruir a história. E aí, o que acontece? Ele foi lá, quebrou e parou, e aí ele fundou a epidemiologia, ele fundou esse método de saber sobre a doença com o registro e a matemática. Ele é o pai da epidemiologia. E ele não sabia que era uma bactéria, mas ele sabia que era água e que não podia tomar daquela água. Não era só o mau cheiro, a água tinha um sabor bom. E depois ele foi muito criticado pelos outros médicos, ele demorou para aceitar, como outros estudiosos, né? Aí foram negados, mesmo Freud foi muito criticado, né? Sempre numa descoberta, são criticados. E daí, só com o tempo que vem Pasteur descobrir as bactérias de fazer cerveja, de fazer seda, né? Do bicho da seda, lá trabalhando para a indústria. E aí ele, a partir de um holandês que descobriu uma lente lá, a partir de um vidro, não sei, ele olhou dentro da água, esse holandês, e viu os bichinhos na visita no Museu de Microbiologia, e eu sugiro que vão, assim que puder, passar essa fase. Vocês vão ver, podem levar os professores para ver, até as crianças, tem um setor para criança, é muito legal. Tem até vídeos no YouTube que vocês podem ver, muito legais, se chamam Os Micróbios da Floresta, no Museu de Microbiologia do Butantan, Instituto Butantan. E aí, veio a descoberta das bactérias, né? E dos antibióticos, que não deixa de ser uma bactéria, né? O antibiótico é feito a partir de uma bactéria, né? Que cresceu nas placas de Petri do cara lá. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi uma visita que eu fiz no Museu de Microbiologia com os professores e os alunos, ó. E eles puseram quem tinha lavado a mão de um lado e quem tinha a mão suja do outro. E aqui dentro dessa placa tem uma comida para a bactéria, que é caldo de carne ou uma coisa assim. E elas cresceram muito onde estava suja e não tinha nenhuma na parte limpa. Mas como já faz uns 3 anos que elas estão morando aqui, elas já invadiram todo o outro lado. Ó. Não sei se vocês estão vendo. Olha lá. Isso são bactérias, ó, da mão das pessoas. Está vendo? Ó? Só que aqui já tem milhares, né? Certo? É uma coisa que eles fazem com os professores, é bem legal, assim, com quem for, com as crianças, né? Você vê. E aí demorou para descobrir os vírus, porque os vírus não dá para ver no microscópio. Ele não enxerga, ele é muito pequeno. Então, tem um microscópio muito maior, que chama microscópio eletrônico. Só quando foi descoberto que se viu os vírus. Porque eles são muito minúsculos, né? Não dá para ver. E aí chegamos na Covid, ou nas outras doenças. Foram descobrindo as doenças e quais são as vias de entrada e de saída do corpo humano, das bactérias, do fungo ou dos vírus, não só do Covid. Passa para o outro, Lucila, antes desse. Isso. Não tem, né? As outras doenças. Olha aqui as doenças que são transmitidas pelas bactérias que saem da pele de uma pessoa e vai na pele. Pele, pelo contato mesmo da pele doente com a outra pele. Impetigo, que é umas feridinhas, mas é uma bactéria que vive na nossa pele, estafilococcus, pode dar aquelas infecções também, assim, quando tem acne. Pediculose, que é o piolho. A escabiose, que é a sarna, o ácaro. Aquele que dá na fralda das crianças, que a gente também tem corrimento vaginal, que é o sapinho, que dá na boca, que é a candidíase. E micoses, que dão no dedo, no cabelo, certo? Essas únicas que passam pele, porque é uma doença que dá na pele, não dá dentro do corpo.
Boas por sangue ou sexual, HIV, hepatite B e C, sífilis, gonorreia e tracoma. Tracoma é uma doença que deixa cega. Clamídia trachomatis, dá corrimento vaginal em nós. E na conjuntivite, na escola, o lápis pode ser um grande transmissor entre as crianças que emprestam lápis, coisa da cegueira. Eu tenho uma tia que ficou cega por tracoma, porque meu avô transmitiu para ela, porque traía a minha avó. Né? Na hora de nascer, né, a gonorreia e o tracoma, na hora de nascer, o bebê pode ser infectado pelo próprio órgão genital da mãe. Só que hoje, para a gonorreia, a gente é obrigado a pingar um negócio no olho do recém-nascido. É lei, né? Para poder matar a bactéria da gonorreia. E as doenças que são transmitidas das fezes para a boca, ou da boca para as fezes, sim. Das fezes para a boca, da fecal oral. Das fezes e você leva a boca sem perceber. Você come cocô sem perceber. Por exemplo, aumentou muitos casos entre homens que têm vida sexual com outros homens, por causa da questão anal, né? Shigella, salmonela, aquelas que dá diarreia, a giardíase que dá um tipo de parasita, e as que vocês têm visto muito nas escolas, um surto de síndrome mão, pé e boca, ou umas bolinhas dentro da boca só, que é o Coxsackie, ele sai pelas fezes. Então, se você está tendo surto de Coxsackie na escola, surto é 2 casos na semana no mesmo grupo ou mais, é porque tem cocô circulando lá. A poliomielite é pelas fezes. A giardíase, a amebíase, a tênia. E respiratório é a maioria, que é o Covid, o resfriado, a gripe, o sarampo, a rubéola, a roséola, a escalatina, a difteria, a varicela, mesmo que elas apareçam na pele, mas a transmissão é respiratória. Pneumonia, tuberculose, meningite meningocócica. E os vetores, né, que é o dengue, vetores que quer dizer o mosquitinho lá. Então, o que nós podemos fazer? Qual é a medida para prevenir transmissão respiratória? Só tem uma que foi provada com trabalho em creche. Distanciamento, ventilar bem a sala, ventilar não é usar ventilador nem ar-condicionado. Arejar, abrir janela e alternar brincadeira lá fora e atividades fora e externa. Também ajuda muito a lavar a mão, porque você pode levar esses vírus ou essas bactérias, as da tuberculose, né, ou da pneumonia bacteriana, ou a meningite que é bacteriana, você pode levar pela mão um objeto do copo que eu dividi com alguém que estava sujo, qualquer um deles pode ser levado assim, pela mão. Então, lavar a mão é a medida mais importante em todas as doenças, né? E, no caso do Covid, as gotículas eliminadas na fala, canto, tosse, espirro, elas são mais pesadas, mas para você ter uma ideia, embora elas sejam maiores que os aerossóis, equivale, uma melancia grande equivale ao tamanho de uma bolinha de gude, seria a gotícula. Compara. O tamanho da gotícula é muito pequeno, né? E elas, o canto é uma coisa muito séria, em corais é perigoso, você emite lá embaixo o ar, né? A tosse, que você faz uma força, o espirro e a própria fala. Quanto mais alto você falar, né? E os aerossóis, que há uma discussão aí, mas é que os aerossóis são muito menores e eles são eliminados mais durante a respiração normal e a fala, né? Então, mesmo que a pessoa não esteja cantando, gritando, nem tossindo, nem espirrando, ao falar, se ela tem o vírus, ela pode soltar aerossóis, que são mais leves, vai flutuar um pouco no tempo. Então, a gotícula, 1 metro, 1,5 metros, ela cai no chão, porque ela é mais pesada. Mas os aerossóis flutuam e podem atingir pessoas até 2,5 metros próximos. Claro que existe um negócio que chama carga viral. Depende da quantidade de bichos dos vírus que eu elimino dentro do aerossol, no sol ou na gotícula. É muito mais, né? Ela tem muito mais, porque ela é maior, né? Ela tem líquido junto. E as mãos como veículos. Você precisa convencer a equipe que não passa pela pele,
pela pele, como eu falei, pode ter, ela vai trocar uma fralda, infecção na pele da fralda, ali muito, ela não vai espalhar a pomada com a mão, ela sempre deve espalhar a pomada, como a gente ensina, ou com lencinho, que ela pôs no lencinho um pouco d'água, previamente, ou numa espátula de madeira que ela vai delicadamente espalhar. E tem uma pesquisa sobre giardias em creches americanas que mostra que mão de educador e mão de criança é contaminada igual. Pegam na mão, se tocam nos mesmos objetos. Outro lugar, a torneira e a pia, porque eu vou lavar a mão, vou escovar o dente, eu abro a torneira. Então, a torneira é um lugar contaminado, a pia, as mesas e os brinquedos. São iguais em termos de micróbios. No caso, com giardíase, mas a gente pode deduzir que os outros também. A equipe de limpeza precisa ficar. A torneira e a pia tem que ser lavada mais vezes, assim como os dispensers lá, né, de álcool gel, limpo. E eu sempre ensino a lavar a mão, mesmo as crianças, então eu esfrego a mão, né, daquela técnica completa, depois eu lavo a torneira que eu fechei, com a minha própria mão ensaboada, aí eu abro a torneira ensaboada, enxago a mão, enxago a torneira e fecho. E a equipe de limpeza é responsável por lavar essas pias frequentemente. Eu acho que é isso, e a gente abre para questões, Lucila. De novo, alguma pergunta aqui? Eu fechei meu microfone porque eu estava avisando para a Ana olhar, a irmã dela, eu estava vendo a Malu caindo, gente, desculpa. Se alguém tem algumas orientações, e aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que tem Maranhão de Conhecimentos que Protegem a Vida, tem um texto postado do Avisalá, né? Esse daqui, ó, Conhecimentos que Protegem a Vida, eu explico tudo isso aí, escritinho lá, tem vários exemplos de pesquisas feitas em creches, que vocês podem ler ou não, do lado. Então, lá está explicado para a equipe essas coisas que eu estou dando aula aqui. Alguém falou da nutricionista, a nutricionista dá uma aula dessa, é isso? O que ela faz para dar aula? Passa vídeo, como que é? Mostra para eles. Acho que é a Vânia que... A Vânia que... Uma dica legal é entrar no site do Museu de Microbiologia. Tem vídeos ótimos lá para as crianças, e crianças de EMEI. Minha neta adora assistir. Ela já sabe o que é fitoplâncton, nem eu sabia. Fitoplânctons são os micróbios do mar. Então, não tem só micróbio ruim, hein? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Cida. Ou Maria Aparecida. Quando a gente vai comprar agora esse material todo de IPIs, dispensers, né? Vem muito para nós, em termos de propaganda, o álcool gel em embalagens que a gente coloca direto no dispenser. Ela já vem pronta e a gente só abre a ponta e coloca no dispenser. Mas também tem dispenser onde você abastece, né? Você compra os galões para abastecer. Como que eu faço esse abastecimento sem contaminar o recipiente ou o dispenser? Eu diria a mesma coisa, vou te dar um exemplo. Você vai preparar um leite para o bebê. A mamadeira está estéril. Como é que você bota leite lá e enrosca sem contaminar o leite? Tem que usar o mesmo método. Certo? Tá. A tampa nunca... A tampa, por exemplo, vou beber o resto da água. Uma tampa, vamos dizer que isso fosse uma tampa. Eu nunca posso pôr a tampa assim em cima da mesa. Pode ver que a cozinheira sempre põe a tampa ao contrário. Porque a tampa de qualquer coisa que eu tampo, eu ponho a mão e tampo, eu sempre tenho que pôr ela assim, quando eu destampo o vidro. Se eu puser ele estando ali na mesa, não sei se eu fui clara. Isso tem que treinar, viu? Tem que ser um treinamento mesmo, teatral quase, assim. Tá bom, então, obrigada. Dá para fazer isso usando guache, usando coisas que fiquem visíveis para as pessoas. Por exemplo, uma coisa legal que eu faço,
Está vendo essa maisena aqui, resto preta aqui? Porque já criou micróbios e fungos. No dia que eu dou aula lá de troca, não sei o quê, eu levo sujarem um pouco de maisena antes de começar a aula. Maisena, porque a farinha é muito fina, pode aspirar, fazer mal. Então, maisena. E aí, eles falam, para quê? Eu falo, fica na mão um pouquinho de maisena aí suja, vamos trabalhar. Eles esquecem. Aí, depois de um tempo, eu falo, vamos olhar onde de maisena? Aí ele vai ver, tem maisena no cabelo, tem maisena no celular, tem maisena no caderno, né? Assim, tem coisa branca, quero dizer. Isso é uma boa forma de tornar visível como eles contaminam ou se contaminam no gesto. Claro que não é para ficar paranoico. A minha pele é uma proteção. Eu não posso levar para minhas cavidades, do olho, do nariz, da boca, sem lavar a minha mão antes, se eu acho que aquilo é contaminado. Claro que eu tenho um discernimento, não é? Você vai tendo, ó, isso aqui tem uma tendência de ter mais micróbios que outro, né? Então, esse conhecimento, por isso que o texto chama conhecimento que protege vidas. O conhecimento me dá mais liberdade, né? Eu não fico menos neurótica, né? Eu avalio, nossa. Por exemplo, se eu tivesse aqui com uma bolacha seca e ela caísse no chão, eu não vou fazer isso na frente da minha neta. Mas é capaz de eu pegar a bolacha que caiu imediatamente e comer. Porque eu estou avaliando o meu piso, e a bolacha é seca e ela não vai ser guardada. E o tempo que ela caiu e bateu aqui no meu piso que foi seco, eu não vai, se entrar uma ou duas bactérias, não vai me fazer mal. Entendeu o que eu quero dizer? Não deu tempo de crescer na bolacha. Estou dando esse exemplo grotesco, né? Não aconselho ninguém a fazer isso. Estou falando que esse conhecimento me dá essa liberdade. Verdade, tá bom, entendi. Tá? Agora, um alerta para vocês. Eu vou mandar para a Lucila, eu não tenho autorização, mandei para a Lucila, para o grupo. Eu recebi de uma professora que está no curso do Vera, que foi co-orientadora, autora minha de um texto que foi publicado esse ano, e ela me mandou uma mensagem que eu vou tentar mostrar para vocês, de uma criança parente dela, ficou com lesão de córnea. Sabe aqueles dispensadores de álcool gel que você põe? Eu achei que era até legal para a escola e depois falei, não pensei nisso. Porque é um que você aperta o pedal e ele emite o álcool gel, sabe? Para você não ter que pôr a mão toda hora. E o que acontece? A criança foi na padaria, no supermercado com os pais. Eu vou tentar compartilhar a imagem. E atingiu a córnea dele. Álcool gel com criança, gente, cuidado. Com adulto também, mas criança levar no olho pode queimar a córnea, pode trazer cegueira, dependendo de como evolui. Não é brincadeira. É que nem espirrar álcool gel assim, ó. Não pode, tá? Se você espirrar, ali, se não tem criança por perto, passa a mão. Vê se você consegue. E o tio manda uma gravação falando da criança, né? Do olho da criança. É muito importante, também tem riscos aí. Eu não estou conseguindo compartilhar agora. Depois eu te mando, a gente manda, o que eu estou dizendo, vocês têm que pensar nisso. Lembrando sempre que a água e sabão sempre é prioridade. E quando eu fui para a África do Sul, que não tinha água, era dia zero de água, no aeroporto de Joanesburgo, não tinha como dar descarga, eles escreviam que era para dar descarga só no marrom, que era o cocô, né? E não era dar para descarga nem no xixi, nas torneiras não tinham água, mas tinha umas garrafinhas com água de sabão. Tudo bem, você vai ficar com aquele sabão que pode irritar a sua pele, como o álcool gel pode irritar. Mas era o único jeito de higienizar as mãos, você não tinha como enxaguar imediatamente. Como um bebê que chega, limpar a mão dele, ele está dormindo, no último caso, você pode usar um lencinho com água e sabão, de preferência os lencinhos de limpar mesmo as fezes, o ideal seria que as mães ou quem comprasse um que não tivesse muito produto químico, ou que fosse só aquele tecido que você molha com água e sabão, né? Então, além dessas noções de Damares, transmissibilidade... só um minutinho, a Vânia pediu para a palavra.
Pode falar, Vânia. Boa tarde. Pois não. Damares, eu compartilhei aí no bate-papo que a nossa Nutri, uma vez por ano, ela faz essa formação sobre o Manual de Boas Práticas de Saúde com toda a equipe. E aí ela fala um pouco para a gente sobre essa questão das bactérias, sobre esses cuidados que a gente tem que ter. Então, foi boa a sua fala, ampliou para a gente essa questão das bactérias e é algo que a gente também tem escutado aqui no SEI através da fala do nutricionista, das formações que ela traz para nós. Então, eu queria compartilhar, nós tivemos uns 2, 3 anos seguidos, nós tivemos uma parceria com estagiários da Unip. E um desses estágios, eles nos propuseram fazer um trabalho sobre conscientização da lavagem das mãos. E um desses trabalhos, eles colheram a amostra da mão das professoras e das crianças, depois que já tinha sido realizado a lavagem, antes deles demonstrarem para elas a maneira correta como deveria ser feita essa higienização. E aí eles levaram a amostra para o laboratório e, passado alguns dias, eles trouxeram um resultado, que, para nossa surpresa, todo mundo ficou de queixo caído, né? Porque realmente cresceram bactérias, tinham bactérias lá que poderiam gerar uma contaminação, e isso foi impactante, né, para rever essa prática de lavar a mão, tanto delas, porque o resultado ele apareceu tanto na mão do adulto, que foi o que você falou, como na mão da criança. Então, aquilo para a gente foi impactante, quer dizer, a gente precisa para tudo e vamos repensar essa prática, que a gente estava achando que ela estava correta, mas não. E olha, eu tenho uma pesquisa que eu fiz com uma aluna orientando a minha de enfermagem, está publicada num congresso só, mas é possível, ela está citada numa tese, que é o seguinte: ela foi num SEI, Grão da Vida da Zona Sul, e ela junto com eu era orientando e a microbiologista da faculdade. E aí ela olhava a brincadeira e pegava um brinquedo, punha no saquinho que comprou lá, com tudo preparado, para levar para o laboratório. Aí via outra brincadeira, pegava outro brinquedo. Eu lembro que tinha um brinquedo que era aqueles, sabe, gigantes, assim, que vem balinha dentro, sei lá, que é um plástico mais liso, né? E os outros brinquedos, eles não tinham uma frequência de limpeza muito frequente. Alguns eram velhos, arranhados, ficavam numa caixa misturada. Então, e quem lavava era auxiliar de enfermagem no tanque da lavanderia, que servia para tudo, lavar pano de chão, lavar... inteira ela punha para secar fora. Ela não seguia um padrão certo, mas ela lavava. Surpresa nossa, a maioria dos brinquedos, fora o que era muito lisinho, saiu pior lavado de lavar, em termos de micróbios. Entendeu? Porque não é só lavar, isso que eu falo, é saber como lava. Aquela bucha, por exemplo, que a gente deixa na pia, ou que lava o brinquedo, no Seduc a gente joga fora aquela bucha toda semana, da cuba de banho, ou dos brinquedos lá, tem uma frequência. O ideal para brinquedo de plástico lavável seria uma lava-louça, eu diria. Mas no Seduc eu tenho um filminho, até que eu filmei a moça lavando o balde que nós bolamos para desinfetar brinquedo com hipoclorito. A gente não tem só brinquedo de plástico, a gente tem material não estruturado, ou de largo alcance, que a gente está revendo agora, tá? Até revendo nesse momento. Mas é isso, você não basta fazer, tem que saber fazer, que senão você pode piorar, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, um velhinho como eu, que vou tomar vacina, e a minha pele já está muito enrugadinha, o que acontece? Se a enfermeira passar o álcool lá 70 e eu não tomei banho há alguns dias, pode sair pior, pode emergir aquela camadinha de gordura que estava guardando umas bactérias lá dentro,
pode sair e emergir mais bactéria. Então, vale a pena vocês assistirem aquele Defesa e Reparo, ele mostra isso, que por mais que o cara lá que toma banho no filme tome banho, vocês vão ter bactérias na mão. Nós temos, senão a gente morreria. Elas têm bactérias do bem. O que precisa ficar claro é que o que a gente tem que eliminar é o que a gente chama de bactérias transitórias ou vírus transitório. O que é transitório? É aquele que não mora no meu corpo, mas está transitando por aí porque eu peguei de alguma pessoa, entendeu? Esse que eu não tenho defesa ainda, que eu preciso lavar e jogar fora. Não sei se eu fui clara. Então, tem um filme que chama Defesa e Reparo, que é um pouco mais sofisticado, está no YouTube, da National Geographic, e tem o outro do espirro, que é mais simples, pode começar mais divertido, mas se quiser aprofundar, acho que vale a pena. Ele mostra isso. Porque nós temos, as bactérias são importantes. Eu falei de manhã de uma experiência que minha neta estava fazendo, com um livro de experiências, minha neta tem 4 anos e 3 meses, com um livro de experiências que minha filha comprou para ela. Uma delas era para ver o que era o fermento. O fermento é um fungo, é uma levedura, da família das bactérias unicelulares, né? E ele faz o pão, ele faz o queijo. Então, a experiência era com 2 garrafinhas, com o fermento e a outra com a farinha da água. E aí você punha uma bexiga murcha em cima da garrafinha e deixava. Você vai ver que aqui tem a farinha. A minha neta falava, como assim? Tem alguém soprando a bexiga dentro? Porque aí vai o que a gente chama da fermentação. Né? É uma levedura, ela está fermentando, então sai vapores ali, ela enche a bexiga. Não o líquido, eu estou falando o ar mesmo. É uma experiência, inclusive, de construção de conhecimento pelas crianças para entender o que é levedura, sei lá, muito interessante. Mas é isso, precisa ficar claro que a gente não pode também, por exemplo, eu não posso falar que eu vou esterilizar uma pessoa, senão eu mato ela. Esterilizar e destruir todas as bactérias e vírus, eu vou ter que pôr ela no forno e cozinhar ela. Não tem outro jeito. Então, quando você cozinha um alimento, você destruiu tudo, certo? Mas nem na geladeira elas não morrem, elas param de crescer. No freezer elas não morrem, elas param de crescer. É diferente. O vírus não cresce fora do organismo, graças a Deus. Se fosse uma doença bacteriana, sim, a gente teria que estar preocupado com o alimento. E as nutricionistas têm esse cuidado, porque esse é o grande risco de manipulação de alimentos numa creche, né? Que aí atinge muitas pessoas, sai na imprensa. Né? Então, é isso. Damares, eu tenho uma dúvida. Quando Qual? você fala da lavagem dos brinquedos, às vezes a gente tem uma proporção muito grande de brinquedos, você considera adequado ou inadequado os brinquedos ficarem expostos, secando ao sol? Tem muita controvérsia sobre isso, tá? Depende, porque se esse lugar do sol tem muita poluição, vai alguém lá, tem bichinho que passa por lá. Então, isso é uma controvérsia. E mesmo madeira, a gente antes achava que brinquedo de madeira põe no sol. Hoje em dia a gente está vendo, porque o sol faz a madeira transpirar dentro, criar fungo, né? E pode, inclusive, estragar a madeira e propiciar outros crescimentos. Então, madeira é um problema para a gente. Madeira não dá para usar água sanitária, nada. Como na minha madeira de preferência que fosse tratada, e nós, como trabalhamos com madeira para a construção da criança que não é tratada, a gente está revendo nesse momento da pandemia. Mas, se você lembrar de que se todas as crianças lavassem a mão ao chegar de casa, na escola, e os adultos também, você já reduz a contaminação dos brinquedos. Eles vão lavar quando chegam. Eu sempre brinco e falo assim, imagina uma criança da EMEI ou uma criança bebê que vai para casa no dia anterior, mesmo que tomou banho completo na sua escola. E ela vai para casa. E ela vai dormir no meio dos pais, vai no banheiro, vai se limpar ou não, vai comer, vai brincar com as coisas e volta com a mesma mão no dia seguinte, se ela não lavar. Vocês pararam para pensar isso? A mão é pior que o sapato, percebeu?
Se a gente está muito preocupado com o tapetinho, a mão é pior. Essa é uma Então, prática que a gente tem lá. Todo mundo que chega tem que lavar as mãos antes de ir para mas já tinha isso? A gente tem há algum tempo já. Que bom, que As bom. crianças também? Que bacana. Os adultos utilizam álcool gel, porque a gente tem um espaço restrito, não dá. Mas as crianças lavam as mãos antes de ir para a sala, toda manhã. Que bom, muito bom. E agora, com o Covid, isso é imprescindível. E, inclusive, uma coisa a trabalhar com as famílias. Mesmo aquelas que não têm falta d'água, eu dou essas dicas lá de Joanesburgo, né? Então, assim, uma garrafinha, como estavam fazendo com o pessoal que mora na rua. Uma garrafinha e depois enxágua na primeira oportunidade, né? Ou um lencinho, né? O importante é a fricção, o som, a água e a fricção, né? A fricção correta. E que a gente ensina para as crianças demonstrando, né? Não adianta fazer mãozinha DVA, como eu já vi o posto de saúde fazendo numa escola, na aula, mostrar mãozinha DVA. Não, tem que ir lá lavar mesmo. Exatamente. As crianças de Mini 2 fazem perfeitamente esse procedimento. Eles fazem, né? E eu fico agora no pé da minha neta para ela não deixar a torneira aberta. Porque eu falo, olha, a água do planeta, a água do planeta. Vai acabar. Vai acabar, né? E ela fala, deixa, vó. Não pode, vamos lá, te ensino. Então é isso, no começo é meio chato. Tem um vídeo que a gente passou, lembra, no primeiro encontro da minha filha, lá que ela fez o João, que a mãe manda ele lavar a roupa, a mão, e ele fala, é chato, não precisa não, né? Mas depois vai incorporando, né? Vai virando um hábito mesmo. Eu acho que é isso. Vânia, você tem alguma pergunta, Vânia? A Vânia pediu a palavra. Eu gostei dessa da Luna, que solta pum. Eu já vi com a minha neta. É interessante. O show da Luna é legalzinho, tem umas perguntas bacanas, né? É um desenho legal. Então, aprender sobre os micróbios, não precisa falar que é bichinho, com as crianças da EMEI, tudo é muito legal. Não precisa apavorar eles. Mas faz parte das ciências, da natureza. Né? Vânia? Oi. No nosso último encontro, no primeiro encontro, né? Lembra que a Damares mostrou os copinhos, a maneira de identificar, e eu fiquei de trazer o squeeze, que você me pediu para trazer, que eu havia comentado, não sei se você se recorda. Sim, eu lembro. Trouxe. Ai, que bom. Ó, como que a gente identifica. Mostra aí. Tem uma foto deles? A gente coloca a foto, o nome da criança, é um elástico. Ai, que interessante. Assim, ó, com EVA. Olha que interessante, que ideia boa. Vamos fazer um concurso. A Cisele disse que não gosta de concurso, mas olha que legal. Que legal, né? Muito bom. E aí, se você quiser fotografar depois e mandar, né? Fotografa e põe no nosso fórum aí, é legal. Vânia, eu só tenho uma questão muito pessoal com Pode o EVA. Deixar. Né? Porque o EVA demora ele é feito com petróleo, demora mais de 200 anos para se decompor. Né? Então, acho que quanto mais a gente fala de meio ambiente, né? Então, da gente poder rever que material que a gente traz para substituir o EVA. Né? Eu sei que esteticamente ele é bonito, mas ele demora 200 anos. Então, da gente poder pensar um pouco também nisso. Não, a minha preocupação ali, Lucila... É um elástico? Esse é um elástico, uma fita. EVA, mas esse é um elástico. O do elástico é interessante. Eu só fiquei preocupada com uma coisa de enfermeira, Laura. Esse elástico é lavável ou não, por causa da foto? Esse elástico aqui? A gente não faz a lavagem. Do squeeze, sim, é feito todo dia, ele vai para a máquina e é lavado na máquina, na lavadora, né, na lava-louça. A gente eu pode fiquei pensando, né? eu fiquei pensando que a gente precisaria aprimorar, pensar em como ter uma coisa
desse coisa que a mãe lavasse, sabe? Mas a foto fosse colocada, mas não precisa nem ser vocês, mas assim, porque aquilo vai pôr muito a mão da criança, então pode acumular ali. Mas vamos pensando junto, achei a ideia excelente. Agora, alguém perguntou sobre os materiais não estruturados, né? Que foi um custo e que agora queremos sair do plástico. O que nós estamos propondo é que depende do material não estruturado. Se for caixas, não sei o quê, ela terminou a brincadeira, é só daquele grupo, outro grupo não vai mexer, ela vai precisar usar outro dia, tudo bem. Algumas coisas podem ser descartadas depois da brincadeira, outras coisas podem ficar em quarentena. Mas quando eu falo ficar em quarentena, é guardar aquele livro, aquele material por um tempo, até que o vírus do Covid morre. O vírus do Covid vai morrer, né? Porque é vida do organismo. Mas claro, muita coisa, pode ser que tenha gordura ali, pode ser que ela sobreviva. Mas temos que sempre ponderar risco e benefício. Risco e benefício, né? Pensar junto essa questão, né? Aqui, por exemplo, volta um pouquinho, Lu, aqui lá no outro, que tinha uma sala com os materiais. Lá eu ia falar, lá tem material muito não estruturado, né? Mas a gente está substituindo na Natura, sabe por quê? Que são lavados. Aqui, vocês estão vendo nessa sala da Natura? Tem muito aqui bloco, muita coisa, madeira, mas agora a gente está revendo. E aqui o que eu queria mostrar é que elas estão pondo o lugar de dormir, não é por causa do Covid, não. Elas acharam que nessa sala é melhor pôr o colchão e não desmontar a brincadeira. A criança brinca e quando quem acorda pode continuar brincando, sem importunar o outro. É um jeito que foi decidido. Tá? Depende do material. Então, nós estamos tentando achar materiais alternativos. Tem os que vão ser descartáveis, os que vão poder ser laváveis. Esta aqui é aquela cena de lavar a mão que acho que não vamos dar conta hoje, né? Não vai dar tempo, porque já são 3:50. Mas eu fiquei pensando enquanto porque eu orientei no ano passado justamente um TCC sobre material de largo alcance, né? Enfim. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, de como que a gente pode trabalhar esse diálogo com as famílias, até essas famílias que estão em casa, as crianças que não vão retornar para o SEI. Né? Então, como é que a gente pode sugerir para os pais pegarem esses tesouros, essas coisas da natureza e ficarem com esses e deixarem as crianças explorarem em casa, né? Acho que para a gente poder pensar qual que é a extensão da escola, o lugar da casa, plástico. Nesse momento a gente precisa dele, que é mais fácil de limpar, mas quais são os outros momentos que as crianças também podem ligar com as famílias? Pode ser uma possibilidade. Estou aqui chutando, da Damaris, a bronca se eu estou dando uma ideia errada, mas acho que a gente pode pensar como é que as famílias podem Lucila está falhando. Isso também em casa, né? E dizer que brincar com os tesouros. A minha internet hoje está péssima. Eu vou falar em cima da sua fala. Eu acho que sim. A minha filha que trabalha com artes cênicas e música. Ouvir? Pode falar. A minha filha que trabalha com artes cênicas e música, ela trabalha muito, tem vídeos dela mostrando, ela trabalha muito com objetos da família, ela pede para ter música, né? Assim, com grãos, com não sei o quê. O que precisa tomar cuidado dependendo da idade da criança? Mesmo essa experiência que eu falei da bexiga. Criança menor de 3 anos, que fica com a bexiga lá rolando, ela pode morrer asfixiada, não é o primeiro caso, tá? Então, precisa falar muito para os pais, olha, e isso depois é só com supervisão dos pais, a bexiga, quando a bexiga estoura, eu quero dizer. E a gente, quando eu tinha lá 7, 8 anos, que a gente fazia aquelas bolinhas e ficava fazendo barulho na mão, é quando a bexiga estoura que é o problema, e aqueles pedacinhos vão na boca de uma criança e ela deglute.
né? Então, precisa tomar cuidado com isso, com jabuticaba. Quando fala objeto da natureza, tem alguma planta tóxica no quintal, né? Tem algumas plantas tóxicas, Maria, comigo ninguém pode. Tem algumas plantas que as famílias também, isso também é cuidado. Ou, por exemplo, quando eu estou pensando nos objetos da natureza, brinca na natureza, é o melhor momento. Se eu puder, lá fora, no quintal, com a terra, depois lava a mão. Entende o que eu quero dizer? Agora, o que a gente estava falando era principalmente assim, que eu estou entendendo que o Seduc usava, era bloco de madeira, caixa de papelão, para fazer construções, e que eu não tenho como limpar esse material depois. Então, alguns materiais a gente está pedindo para pôr um tempo isolado para ele morrer o vírus do Covid. Mas eu preciso afastar creches do hospital que estão funcionando, as que estão funcionando, eles ficam observando a criança brincar. Se alguma criança daquele grupo tossiu, espirrou, melecou aquele material, então eles tiram, limpam ou descartam, né? Então, isso precisa ficar meio atento, né? Agora, se é uma brincadeira normal, as crianças estavam com a mão limpa e brincaram, eu posso guardar esse material por um tempo. Assim, uma semana, 10 dias, depois volto a brincar com ele. Ou não mistura entre os grupos. Mas lembrando que o maior veículo é a mão, que vai levar do material para a boca, para o olho. Se eu manter as mãos limpas, em geral, com uma certa frequência, quando chega, depois de uso do banheiro ou da troca de fralda, antes de comer, já diminui muito o risco dos materiais ficarem muito contaminados. Não sei se eu fui clara. Não, eu entendi, Lucila, que você falou de brincar em casa com esses materiais. Não, a Cida não entendeu, então, como está ruim, eu estou escrevendo. Ah, tá. Sim, eu na minha infância cresci como? Minha mãe era costureira, eu cresci com os carretéis, com os tecidos, com os botões. É isso, não é? Meu pai vendia fruta, né? Mas tem N objetos domésticos, só precisa alertar a família para alguns riscos dos objetos domésticos também para determinada idade. Porque os brinquedos, eles têm uma lei que protege as crianças. Não pode ser comercializado um brinquedo que é perigoso para aquela faixa etária. Então, por isso que eu estou precisando alertar nesse sentido, né? Mas a tarefa era o seguinte, que vocês lessem esse texto, Conhecimentos que Protegem a Vida, que vai falar esses detalhes aí da transmissão com o grupo, assistissem, complementassem ou não com o filme Eu Espirro, e o outro Defesa e Reparo, vissem as dúvidas, não tivesse medo, né, das pessoas falarem não entendi ou não concordo, e até que elas se apropriem, né? Como vocês sabem melhor que eu, a formação às vezes é assim, um embate. E para a gente poder depois discutir no outro fórum. É isso, Lucília? Eu fiquei isso um mesmo. pouco atrapalhada Mandem hoje. essas perguntas no fórum. Né? Acho que o texto já está no ambiente, a tarefa também já está no ambiente. Algumas pessoas perguntaram, o PowerPoint, o Ricardo também já disponibilizou no ambiente lá no segundo encontro. A gravação dessa aula de hoje também está lá. E acho que isso tudo é material, né? Os professores não estão participando diretamente com a gente, porque a gente está entendendo que vocês são multiplicadores. E um recado especial para as EMEIs, que de manhã reclamaram, que às vezes a gente fala muito dos bebês, da troca de fralda, mas que a gente quer mesmo que as EMEIs falem das suas questões, né? Também tragam as suas questões. E eu acho que fica um convite aí também para a aula aberta amanhã, né, da Damares, reforçando esse convite, amanhã das 2h30 às 3h30. O convite está na primeira página do site, tem um convite lá direitinho. Ricardo, o pessoal está cobrando da lista de presença. Ele já passou, gente, mas ele vai pôr de novo o link. Ricardo? Bom,
Então, a lista de presença, a Lucila está falando que já está. Alguém falou que é só entrar no site, a Sônia. E hoje eu não segui muito os slides, porque a gente preparou mais slides do que a gente deu conta. Né, Lucila? Mas eu acho que foi bom ouvir as pessoas. Foi muito bom. Gostei Gente, da ideia. A aula aberta é amanhã das 2h30 às 3h30. Vai ser pelo YouTube. A Maura já compartilhou aqui o link da aula. Eu acho que depois fica no YouTube, né? Quem não puder amanhã, acho que fica no YouTube. Porque está dando um cansaço também, eu acho que nas pessoas de tanto ouvir live, né? Mas eu acho que fica no YouTube. Né? Eu espero que... Hoje o Grupo da Manhã me inspirou por onde eu vou começar a minha fala amanhã, essa coisa das e-mails, contando a minha experiência de primeiro dia da escola, que fui ao banheiro. Eu nunca tinha ido numa escola que era uma extensão, uma classe de extensão, e a professora dava que nem uma coisinha assim para a gente levar, um objeto. Ela tinha tanto aluno na classe que ela não dava conta. Então, se o objeto tivesse com ela, ela sabia que podia mandar outra pessoa. O problema é que eu fui e fiquei encantada pelo banheiro e perdi o objeto. E quando eu voltei, eu levei a maior bronca. E aí, depois disso, eu fiz xixi nos outros dias na classe. Eu não tinha coragem de pedir para ir no banheiro. Aí tem uma longa história, né? Eu virei a primeira aluna, só tirava 10, mas eu era muito infeliz. Quando chegou, eu era muito elogiada por ser boa aluna, ganhar a medalha, mas eu era muito infeliz. Eu morria de vontade de ser como as alunas que estavam conversando. E aí, eu decidi parar de estudar no 4º ano primário. Eu parei. Fui fazer corte e costura. Eu só voltei aos 15. Certo? Então, é isso. A minha história começa com xixi. Obrigado, viu, para vocês. Gente, é isso. Obrigada pela tarde. O horário que a Damares passa que a gente não percebe, né? Eu falo muito, você quer dizer, né? Não, Damares, tudo que você fala entra na alma da gente, entendeu? Vânia, eu adorei suas garrafinhas, tá? Nós vamos pensar junto aí. Um beijo. Gente, Tchau. beijão. Participem do fórum, por favor. Tchau. Posso sair? Podei. Meu terceiro turno começa daqui a pouco. Tchau, gente. Um abraço.